Essa é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como URSS ou União Soviética. Essa é uma das economias mais significantes historicamente para entender, não apenas por ser lar das práticas mais controversas, não apenas por ser a nação que mais alterou a política mundial na segunda metade do século XX, ou porque foi lar da maior e mais rápida queda econômica da história moderna. Não, isso tudo é importante, e vamos ver cada ponto. Mas mais importante que tudo isso, depois de 30 anos da queda da União, as lições da nação e sua economia depois dela teve consequências para o mundo atual. Claro, o primeiro a se saber em matéria dessa economia é que era uma nação socialista. Na verdade, foi a nação socialista, que naquela época era um sistema não testado. A Rússia de 1917 era um lugar muito desigual, definido por um sistema de classe de nobreza, oficiais militares e o resto. Exploramos a desigualdade social semana passada quando vimos a África do Sul, que hoje é a mais desigual da Terra. Mas ela parece a Disney comparada ao Império Russo no início do século XX. As pessoas ficaram um pouco cansadas disso. Ter que lutar em 2 guerras mundiais por um país que nem os alimentava direito era muito injusto, e era um terreno fértil para que líderes influentes sugerissem que as massas proletárias lutassem contra os verdadeiros inimigos para se apoderar dos meios de produção, o que, como observação, é um ditado muito enraizado na economia. Para produzir qualquer coisa, existem os fatores de produção: terra, trabalho e capital. As teorias marxistas que impulsionaram a revolução diziam que uma maioria da população controlava uma maioria do trabalho, o que faz sentido. As pessoas são iguais à mão de obra. Mas o que definiu a classe dominante foi o fato de possuir as terras e as fábricas, a parte da terra e do capital na equação. Não há nada que impeça o trabalho de confiscar ativos para as pessoas, e então, tcharam, nós controlamos todo o sistema. Desculpa, Nicolau, meu amigo, nós realmente não precisamos mais de você. Essa foi uma época bastante tumultuada na história da Rússia. Houve muitas guerras civis, guerras mundiais e vácuos de poder, e tudo isso levou a uma enorme agitação social e econômica a partir das cinzas proverbiais. E esse homem acabou chegando a uma posição de poder incontestável. Joseph Stalin parecia o homem forte que a nação precisava para restaurar a ordem. Uma concepção errônea comum é que a Revolução Russa aconteceu e depois o país entrou diretamente no bom e velho socialismo. Mas na realidade, a Rússia começou a tomar a forma que Karl Marx e Vladimir Lenin haviam imaginado em 1928, apenas 4 anos depois da morte de Lenin. Foi nessa época que Joseph Stalin promulgou o primeiro de uma série de planos de 5 anos. Foi a pedra angular da maioria das propriedades sociais planejadas centralmente no futuro. Vimos isso na China, ainda vemos na Coreia do Norte e até mesmo na Índia. Mas a Rússia soviética foi o berço de todos esses sistemas. O primeiro dos planos exigia um foco rigoroso na indústria pesada e especialmente na produção de comida. Stalin sabia muito bem o que uma população faminta foi para seus antecessores e não queria repetir o erro. O plano colocou metas ambiciosas que monitoravam todo o ciclo de produção, dos insumos aos produtos, dos preços no atacado aos preços no varejo e até mesmo os prazos de produção. Isso causou muitos problemas. Primeiro, todo o sistema foi prejudicado por ser muito otimista com o potencial de produção e assim foi prejudicado por relatórios incorretos dos números. Havia falta de supervisão entre os funcionários, gerentes e líderes, e todos tinham medo de pisar fora da linha. Se você está decepcionando seu chefe, bom, nada de bom vem disso para você. Mas também é difícil punir um trabalhador porque ele foi a base da nação socialista. O termo soviético é apenas uma palavra russa para conselho de trabalhadores, ou basicamente um sindicato. Um sistema em que funcionava melhor mentir sobre seus números reais de produção em todos os níveis para atender aos critérios mínimos. E todos concordavam em seguir essa mentira, pois era conveniente em todos os estágios e todos os níveis do ciclo de produção para não acabarem no gulag. Agora, outro grande problema nesse sistema, frequentemente apontado, é a falta de incentivo para qualquer tipo de esforço em seu trabalho.
Uma limitação típica do marxismo-leninismo é que ele não oferece muita motivação para ser um trabalhador, um gerente ou um empresário mais produtivo. No final, os recursos serão alocados de acordo com as necessidades do Estado e seu próprio esforço tem pouco a ver com o que você recebe. A maioria das pessoas deveria entender isso, mas o que a maioria não percebe é que esse problema não é exclusivo de um sistema socialista. A maioria dos trabalhadores em países desenvolvidos recebem um salário base e, talvez, um bônus por atingir metas. O mesmo acontece na União Soviética. Há pouco incentivo para que as pessoas se esforcem mais do que o necessário para não serem demitidas. Isso levou a um fenômeno em que muitos ficaram ociosos durante grande parte de suas horas de trabalho, como talvez você esteja fazendo agora, assistindo a esse vídeo. Então sim, trabalhadores preguiçosos e desmotivados são um fenômeno no socialismo, sem dúvida, mas eles também existem em nações capitalistas. Não há grandes diferenças nisso. Algo que faz diferença, no entanto, talvez seja mais negligenciado pela maioria que avalia o patrimônio social, que é a má administração dos recursos alocados com a orientação de ideologias políticas em vez de teorias econômicas. Lembra-se dos planos econômicos de Stalin que monitoravam a entrada e a saída e tudo mais? Bem, o motivo pelo qual o governo fazia isso era duplo. Primeiro, avaliar se o plano foi bem sucedido, mas, em segundo lugar, também para alocar recursos em setores de baixo desempenho. Se a agricultura só conseguisse produzir 1 milhão de toneladas de batatas no ano e devesse produzir 2 milhões, o Partido Comunista alocaria o dobro de trabalhadores, o dobro de fertilizantes e o dobro de terras agrícolas para produzir o dobro. E normalmente, meio que funcionava, mas estava tudo de uma forma um pouco invertida. A União Soviética havia decidido que queria uma quantidade X de produção e não se importava com o que precisaria colocar na equação para que esse nível de produção acontecesse. Isso fazia sentido do ponto de vista político. A União Soviética era um lugar onde os resultados eram alcançados colocando as coisas para funcionar. O líder supremo do Partido Comunista prometia batatas, então, por Deus, você vai receber as malditas batatas. Todo esse sistema me lembra daquele antigo programa de TV, o Mythbusters, onde eles testavam teorias científicas com experimentos bem legais na TV, como tirar cimento seco de um caminhão com dinamite. Se as descobertas reais não fossem muito satisfatórias para a TV, eles faziam um segmento chamado Replicando os Resultados, o que significava empilhar uma quantidade de explosivos e transformar uma pequena parte do sul da Califórnia em uma cratera. Não é realmente uma boa ciência, mas faz com que todos se sintam bem. De certa forma, o mesmo se aplica à União Soviética. Se os resultados não fossem impressionantes o suficiente para serem apresentados ao povo, eles investiriam uma enorme quantidade de recursos e mão de obra no problema até que ele chegasse onde os resultados desejados fossem alcançados. Isso não é uma boa economia, mas faz com que todos se sintam bem. Isso, por si só, significava que muitos recursos eram desperdiçados em campos e setores que simplesmente não existiriam no mercado competitivo normal, mas também ia além disso. Imagine que você fosse um ambicioso e moralmente corrupto gerente médio soviético. Você poderia administrar a sua fábrica com muita eficiência, usando o mínimo de recursos para produzir o máximo de resultados, e talvez tenha recebido um tapinha nas costas. Mas tenha certeza de que no próximo plano de 5 anos, você receberá apenas o mínimo de recursos novamente, e ainda será esperado que você produza o mesmo, se não mais. Uma estratégia mais inteligente é ser muito ineficiente. Desperdiçar recursos, deixar seus funcionários ociosos abaixo da capacidade e se orgulhar de ficar abaixo das cotas. O que isso significa é que no próximo plano de 5 anos você receberá mais funcionários, uma fábrica maior e mais recursos, e parecerá um herói quando aumentar ligeiramente a produção do último ano de baixo desempenho. Esse é um ato de equilíbrio perigoso. Você quer fazer tudo certo, porque se ficar muito óbvio, vai direto para os gulags. Toda essa questão de baixo desempenho proposital ou uso excessivo do orçamento é, na verdade, um grande problema no setor público hoje. É extremamente comum que as agências do governo encontrem qualquer maneira de gastar os últimos centavos de orçamento, pois sabem que se não usarem este ano, será retirado no próximo ano. Portanto, você é quase forçado a isso.
A única diferença é que na União Soviética o setor público era todos os setores, então esse problema de má administração de recursos era bem mais difundido. O problema com a alocação de ativos não parou aí, embora essa fosse uma questão superficial comparada com a obsessão da União com o acúmulo de recursos e capital. Toda a questão da apropriação dos meios de produção tornou-se um meme nos últimos anos, mas é importante lembrar que dar à mão de obra controle sobre as máquinas era a pedra angular do sistema soviético, e isso estava muito presente em seus planos. Lembra quando eu disse que a política atrapalhava as decisões econômicas sólidas? Bem, essa é provavelmente a área que isso é mais gritante. A União Soviética alocou grande maioria da sua capacidade na produção de mais ferramentas para aumentar a sua produtividade, o que basicamente significava que preferiam produzir furadeiras em vez de chaleiras. O primeiro aumentava a produção econômica potencial, mas o segundo aumentava a qualidade e o padrão de vida dos habitantes. Mas a União Soviética era obcecada pelo crescimento do papel e preferia produzir coisas que continuariam a produzir mais coisas. Isso significava que a economia estava crescendo, mas apenas dava aos trabalhadores mais máquinas do que eles precisavam, sem melhorar a sua qualidade de vida. Isso levou à fome e à agitação política. Mas o que isso quer dizer era que eles poderiam voltar atrás e produzir muitos bens industriais se precisassem, o que era muito necessário. A URSS foi a nação mais afetada durante a Segunda Guerra Mundial. Perdeu cerca de 27 milhões de vidas como resultado da guerra, mas ainda era um adversário digno, em grande parte pelo seu enorme potencial produtivo. Sempre enfatizo que eu não sou um historiador, então considere tudo que eu disser com cuidado. Mas no clímax da guerra, durante a Batalha de Kursk, a maior batalha de tanques da história, os soviéticos saíram vitoriosos sobre os alemães pelo fato de colocarem em campo milhares de tanques a mais. Os tanques soviéticos eram muito inferiores aos dos alemães, mas venceram apenas pelo volume, o que, na verdade, é uma metáfora de todo o sistema soviético. Depois da morte de Stalin, uma série de líderes começou a adotar políticas cada vez mais liberais, que viam os cidadãos da nação como consumidores, ao invés de só trabalhadores. A produção de equipamentos de fábrica horríveis foi substituída pela produção de carros horríveis na tentativa de aumentar o padrão de vida. Mas a União Soviética ainda era o exemplo de um sistema econômico marxista e leninista, e era difícil deixar isso longe dessas raízes. Como resultado disso, e de uma Guerra Fria cada vez mais cara, os cidadãos da União veriam um pouco de crescimento econômico e prosperidade. As ineficiências continuaram a afetar a mãe Rússia, e o seleto grupo de outras nações com as quais a União podia negociar, curiosamente, tinham os mesmos problemas até sua queda em 91. A União Soviética ainda era a segunda maior economia do mundo. Acredite nos números do PIB, mas isso não era um indicativo real do Estado. A Rússia tinha uma população enorme, podia fazer malabarismo com muito dinheiro, que parecia ótimo no papel com números do PIB, mas era uma nação de joelhos, que mal conseguia alimentar o grande trabalhador. Havia se tornado a política da quantidade ao invés da qualidade. Isso só os levaria até certo ponto, e depois eles desmoronaram por dentro. A União Soviética foi uma nação muito influente, mas é importante entender os erros e os problemas que causaram a sua queda com todos os tipos de argumentos que são relevantes até hoje. As falhas da União Soviética costumam ser o argumento central para desacreditar as políticas socialistas em países desenvolvidos. Mas é importante entender que esses fracassos não eram tanto do bem-estar social, mas sim o desalinhamento das ideologias políticas com a boa teoria econômica. A falta de mão de obra e de motivação do trabalhador existem tanto em estados capitalistas modernos quanto em estados comunistas. Mas, por outro lado, as falhas ainda devem ser reconhecidas como são. Premiar setores de baixo desempenho com mais recursos é uma maneira infalível de produzir mais setores inúteis. Embora uma economia não precise punir a mediocridade para ser grande, não pode punir a grandeza, ou acabará sendo medíocre, independentemente do tipo de política que você aplicar.
Então, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, se inscrevam e deixem o like. Isso ajuda se você tiver alguma dúvida sobre ele. Eu vou fazer o que eu puder pra responder todo mundo nos comentários. Valeu por assistir, amigo, e tchau!